A dinâmica foi muito interessante porque acho que mesmo sem combinar vai caber muito, vai ficar muito relacionado ao que nós vamos observar hoje. E o tema geral, pelo menos desse semestre, é um pensando no outro. Nós temos observado isso para que cada cônjuge esteja refletindo como você pensa no seu cônjuge, a importância que você dá para ele no diálogo, em outras ações na sua vida. E hoje vamos tratar de um assunto que é muito pertinente e, se não tratado, ele pode trazer muitos problemas para o presente. É o nosso passado. Então nós queremos pensar no passado, um do outro, né? As coisas que já ocorreram no passado e que talvez ainda hoje estejam trazendo mágoas e dificuldades. Então, pensando no passado, e quando talvez você pense no passado, no seu casamento, venham situações difíceis, situações tristes, e se essas situações foram perdoadas, elas ficaram no passado. Elas não devem ser nem mencionadas no presente, certo? Esquecidas, algumas sim, talvez outras nunca sejam, mas mencionadas não. Se foi perdoado, esquece. Esquece, talvez você não tire da mente, mas você não traz à tona. Mas, se algumas situações do passado você não perdoou e você guarda, isso pode estar provavelmente prejudicando seu casamento até hoje. E isso gera a amargura. Olha Hebreus 12, 14. Situações não perdoadas do passado geram amargura, mágoa. E isso traz problemas no casamento nos dias presentes. Hebreus capítulo 12, verso 14. E hoje, pensando um no outro, vamos pensar no passado, no nosso passado. Se nós já perdoamos as mágoas do passado. Olha Hebreus capítulo 12, verso 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A amargura, quando ela cresce nas nossas vidas, ela realmente nos destrói. Ela destrói um casamento. E temos que superar o nosso passado. Coisas que ocorreram no passado e que talvez estejamos guardando até hoje. Esquecer, eu entendo que quando machuca, muitas vezes não esquecemos. Mas não podemos viver carregando amarguras do passado. Isso é ruim para você que carrega amargura e para o seu cônjuge, que num dado momento no passado talvez lhe distratou ou criou uma situação difícil, mas que deve ser resolvido. E se não foi, tem que ser. Vamos ver 3 informações para superar a amargura do passado dentro do casamento. E eu sei que é um tema difícil, né? Talvez muita coisa você se lembre, mas o objetivo não é que você se lembre para discutir, né? E foi lembrada, a dinâmica foi muito interessante, porque o sopro lembra o que lhe estressa. Você lembrou do passado, algo que lhe estressou, não é verdade? E aí você soprou, né? Até conversando com a Daniela, meus estresses geralmente são por questão de horário e de organização. Na minha vida, em todas as áreas, muitas vezes, ou é horário, ou é questão de organização, é meu pecado e eu posso me estressar. Ou puxar a caneta do meu bolso. Também, automaticamente, é um botão que aperta que eu posso me estressar. Incrível, né? Pois é. Fazer o quê, né? Não puxem, por favor. Aí, os jovens me testaram, porque eles descobriram, né? Aí eles começaram a me testar. Eu passei muito tempo sem usar caneta no bolso. Sério, muito tempo sem usar caneta no bolso. Até que voltei a usar, né? Crendo que os irmãos vão ter misericórdia e não vão puxar. Mas você vê, cada um tem as suas limitações, as suas dificuldades, né? Seus problemas, né? Talvez é um problema
né? Talvez eu tenha que me consultar em algum momento sobre o negócio da caneta, não sei. Mas a ideia é que eu assoprei, né, 2 vezes, mas foram situações no passado. Eu e Daniela estávamos nos conhecendo, hoje, graças a Deus, eu não me estresso nem com a organização, né, nem com pontualidade, que a gente não se atrasa mais, pelo contrário, né, eu sempre chego muito cedo. O cúmulo foi chegarmos para realizar um casamento e o buffet, né, as pessoas estavam varrendo a calçada do buffet. Não tinha nada, não tinha ninguém. E eu cheguei lá, né, para fazer o casamento, eu fui a primeira pessoa, nada estava arrumado. E eu perguntei, vai casar alguém aqui? Vai, mas no convite não disse que é 9 horas, eu cheguei 8, né, 1 hora de antecedência. Isso, começou 11, né, e eu orando a Deus, porque minha vontade, seriamente, era ir embora, né, eu confesso, eu ia deixar. Eu ia deixar os noivos lá e ia embora. E eu orando ao Senhor pedindo perdão, porque eu tinha que ser paciente, misericordioso, compreender, né? Acontece. Mas cada um tem as suas dificuldades. Você luta contra essas coisas, não é verdade? Então, quer dizer, os sopros que eu dei foi há décadas atrás, né? Foi referente a décadas atrás e, óbvio, orando ao Senhor para controlar as minhas dificuldades. Todos nós temos, eu acredito, né, uns mais, outros menos, as nossas dificuldades, e nós temos que aprender a mortificar nossa carne para poder amar o cônjuge e viver, né, de uma maneira maravilhosa. Daniela me ajuda muito, porque ela e os meninos, né, porque eles sempre se arrumam direitinho, né, sempre para a gente ir para os cantos, e sempre tudo está arrumadinho também, porque é complicado, né, não está arrumado. Mas isso é o meu problema, entende? Você talvez tenha o seu, né, a sua dificuldade, que você vai lutar contra ela. O Daniel, esposo da Manu, diz que é toque, né? Mas eu duvido que seja, acho que é pecado mesmo. E a gente vai aprendendo. Tem até um livro que está lá para eu ler, ainda não li, mas sobre essa questão de perfeccionismo. Se isso é perfeccionismo, não sei, né? Talvez é pecado mesmo. Vamos ver 3 informações para superar a amargura no casamento. Então, como superar a amargura, ou seja, você guarda situações do seu passado, né, de situações difíceis entre você e o seu cônjuge, e quanto mais anos de casamento, né, mais amor deve existir. Por quê? Porque essas coisas foram tratadas, não é verdade? E se acontecer, você que começou sua vida de casado há pouco, vai tratando também, porque talvez aconteça. Uma primeira informação sobre como superar essa amargura no casamento, superando esses pensamentos do passado guardados. Primeiro é que a amargura remete a um passado não resolvido. Essa é a primeira informação. A amargura é isso, é um passado não resolvido. Muitas famílias crescem aprendendo a não pedir perdão. Pais brigam com filhos, filhos brigam com pais, marido com esposa, esposa com marido, ninguém pede perdão. O que é que acontece? Fica todo mundo em silêncio. No outro dia, finge que nada aconteceu. Muitas famílias são assim. Não trata, não pede perdão, não conversa, olho no olho, para haver um ajuste. E por causa disso, essas situações vão perdurando. Aí outra vez acontece outro problema, semelhante. E aí já é maior do que o primeiro, porque não houve o perdão. E evoca-se o anterior. Aí há um terceiro, aí já fala do primeiro, do segundo, do terceiro, isso é cumulativo. Chega um momento que explode. Então, esse é o problema. Então, em Hebreus 12, 14 e 15, nós falamos sobre essa raiz de amargura. Ela brota na alma. Essa raiz de amargura, ela perturba, que vos perturbe, que brotando vos perturbe. Essa raiz de amargura traz perturbação na alma. O que nós podemos entender dentro de uma linguagem bíblica, né? Essa perturbação se refere a depressões, a tristezas profundas, a você sair da sua razão, da lógica, do controle. E por meio dela muitos são contaminados. Esse texto que nós lemos não trata especificamente de casamento, mas ele trata de uma situação que ocorre em muitas famílias. E essa raiz de amargura crescendo, ela contamina. Ela contamina o cônjuge, contamina os filhos, contamina parentes, contamina toda uma família, que pode se tornar amargurada. Basta começar por um. Então,
temos que ter cuidado para não deixar ela brotar, e se brotar temos que ver como resolver, porque ela vai nos perturbar, ela vai causar uma instabilidade enorme dentro do casal e dentro da família. E o autor de Hebreus, ele elencou um modelo bíblico. É muito legal, assim, legal não, é bom, é didático trabalhar com modelos bíblicos que nos dão exemplos. O exemplo aqui foi Esaú. Ele é um exemplo de uma vida amargurada, que ele tinha tudo e ele foi ele se derrotou, ele se destruiu. E é interessante que o texto fala que essa raiz de amargura, ela contamina. Esaú, na sua derrota pessoal, contaminou toda a sua geração. Todos os edomitas foram condenados por causa do seu pai Esaú. Então, no verso 16, nós lemos: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú. Nós não vamos estudar tudo da vida de Esaú, porque poderíamos mostrar o quanto essa amargura acabou com Esaú. Ele casou com mulheres que não eram do povo de Deus, por exemplo, por chateação, raiva contra a sua própria família e o Deus da sua família. Por quê? Porque ele foi rejeitado. Mas ele foi rejeitado porque ele mesmo se rejeitou. E nós vamos entender aqui o porquê. Ele foi impuro, profano. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, verso 16, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Isso nós observamos em Gênesis 25, 29. Vamos observar esse texto de Gênesis 25, 29, onde Esaú vende o seu direito de primogenitura por um cozinhado de lentilhas. E a ideia dele vender o direito, parece uma coisa tão infantil, né? Porque ele vendeu por um prato de comida, estava cansado, vou morrer de fome, e Jacó tinha feito esse cozinhado de lentilhas, ele vendeu, trocou, melhor dizendo, o seu direito de primogenitura. E o que é o direito de primogenitura? Quando o pai morresse, ele seria o chefe da família, do clã. Quando o pai morresse, ele receberia uma porção dobrada da herança do pai, dinheiro, gado, terra, ele seria naturalmente mais rico do que seus irmãos. Quando o pai morresse, ele seria aquele que iria ministrar, né, a palavra, a orientação de Deus para a sua família. Ele seria o líder da família. Quando ele rejeita o direito de primogenitura, em certo sentido, ele rejeita o Senhor também. Ele rejeita o Senhor. Ele trocou isso por um prato de comida. Olha, Gênesis 25, verso 29. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peste que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Ele despreza, né? Primeiro, porque isso era a vontade do Senhor. A lei não estava escrita, mas já estava determinada, essa cultura determinada pelo Senhor do primogênito e essas regras, e ele despreza tudo isso. Ele desprezou a bênção maior que o seu pai Isaque daria para ele. Na nossa cultura isso não é tão forte. Isso não existe dessa forma, é difícil de nós entendermos, mas na época isso era muito importante. E ele despreza por um prato de lentilhas, e o texto dá a entender que ele pagou também um valor, né? Mas fica um pouco aqui nas entrelinhas, talvez ele pagou um valor. Isso aqui é muito semelhante ao filho pródigo, quando o filho pródigo pede a sua herança, o filho perdido, ele pede a sua herança ao pai. Naquele momento, fica nas entrelinhas também, é da cultura, que quando o filho pródigo pede a sua herança e o pai está vivo, ele está desejando o quê? A morte do pai. Eu quero a minha herança. Ou seja, pai, não estou nem aí para o senhor, que o senhor morra, eu quero meu dinheiro. Isso é como matar o pai. O pai, ele matou o pai dele ali naquele momento, posicionalmente, ou na mente, e na prática, com suas palavras ali, porque ele não considerou a vida do pai. Então, Esaú fazendo isso aqui, ele não está considerando Deus, a vontade de Deus e as bênçãos para o primogênito que Deus vai dar. Então, olha, ainda no verso 16 e 17, nós observamos aqui que Esaú, no verso 17 principalmente, pois sabeis também que posteriormente
Querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Querendo herdar a bênção, ele foi rejeitado. Teve um momento que ele disse: não tem nenhuma bênção para mim, meu pai. E não teve, né? Nenhuma bênção para Esaú, porque ele se não deu valor, não quis esse direito de primogenitura. Olha Gênesis 27, capítulo 27, verso 30. Estamos observando Esaú porque ele é um modelo de uma vida amargurada. Gênesis 27, 30. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. Fez também ele uma comida saborosa, a trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho. O teu primogênito respondeu. Ele não era mais primogênito, ele não merecia a bênção. Entende? Esaú, ele queria a bênção, ele queria a primogenitura, mas ele já se desfez dela. Entende? E então estremeceu Isaque, de violenta comoção, e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei, e ele será abençoado. Eu o abençoei e ele será abençoado. Acabou. Para nós, essa ideia da bênção talvez se perdeu muito, né? Devido até a um costume católico de pedir a bênção do pai e da mãe, ficou uma coisa muito superficial. Mas naquela época, esta bênção envolvia muitas coisas. Não só valores, não só posse e riqueza, como a bênção do Senhor, naquela pessoa que guiaria aquela família. Era para ser Esaú, mas ele jogou fora. E Jacó ficou com essa bênção. Daí Jacó, chamado de Israel, se tornou digamos assim, de onde veio as 12 tribos de Israel, porque ele teve o direito de primogenitura do seu pai Isaque, e não Esaú, porque Esaú jogou fora. Como ouvisse, verso 34, como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor, e lhe diz: profundo amargor. E aí começou a sua vida de amargura. E diz: abençoa-me também a mim, meu pai. Dá até pena, né, de Esaú aqui, você ouvindo ele pedir: abençoa a mim, me dá uma bençãozinha. Isso era muito importante para eles. Verso 35, respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que eu constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? De novo, né, ele suplicando: uma única bênçãozinha para mim. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú, então, a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vêm próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. A bênção que Isaque deu a Esaú, na verdade, não foi uma bênção. Você vai ser servo do seu irmão, você vai viver da sua espada e vai viver uns dias difíceis. Então, provavelmente, o Senhor falando através de Jacó. E se Esaú tivesse obedecido o que seu pai Jacó falou e servido, seu pai Isaque falou, e servido a Jacó, Esaú teria sido abençoado, e Esaú provavelmente faria parte do povo de Deus, Esaú e os seus descendentes. Mas ele se rebelou contra o Senhor, e ele quis matar a Jacó. Jacó também errou, sabemos disso, mas não é o caso aqui. O nosso exemplo de vida amargurada é uma pessoa como Esaú. Ele foi traído pelo seu irmão e por sua mãe também, dentro da história, e ele queria matar o seu próprio irmão. A amargura, o passado perseguia Esaú, e ele viveu em função do seu passado, só lembrando da traição, só lembrando do sofrimento ali que foi colocado sobre ele, da primogenitura e da bênção que ele perdera, e a vida dele girava em função de querer matar Jacó.
Isso é a amargura do passado. Esse foi o modelo que o autor de Hebreus destacou para nos ensinar o quanto a amargura destrói, coloca um irmão para matar outro irmão. No casamento pode haver muita amargura quando olhamos para o passado e não o perdoamos. Guardar os erros passados no coração é adubá-lo, para que a raiz da amargura brote e cresça e produza frutos de perturbação. Não podemos guardar amargura no nosso coração. Fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo para perdoar e principalmente o nosso cônjuge, a pessoa a quem estamos dedicados a ela para amar, para sofrer e para cuidar. Os nossos cônjuges em muitos momentos vão nos machucar e nós vamos machucá-los, né? Machucá-lo em algum momento, em alguma situação. E é por isso que nós devemos enfrentar essas situações. O passado fica no passado, mesmo que a lembrança venha, aquilo deve ser não mais mencionado. Não mais mencionado. Ou seja, se hoje você tiver uma divergência com seu cônjuge sobre algo que já teve, aquilo ali não pode ser mencionado. Passou, foi perdoado, foi conversado, foi perdoado, passou. Tratado de hoje. Teve um problema hoje, trata hoje. Aí conversou, perdoou, passou. Teve outro problema amanhã, trata o de amanhã, que vai ser o de hoje. E cada dia o seu próprio mal. Só que quando você acumula 20 anos, 30 anos de amargura, de problemas que você diz que perdoou, mas quando há um novo você menciona, isso gera amargura. Isso não é amor. E aí talvez seja a razão porque muitos casamentos padecem, muitos relacionamentos se acabam, porque não existe esse amor sacrificial do perdão. Uma outra informação sobre a amargura do passado é que a amargura é uma obra da carne. A amargura é pecado. Então não pode haver amargura se você guarda coisas, né, contra o seu cônjuge, se você levanta essas questões contra o seu cônjuge do passado, você tem que perdoar. Porque isso é pecado, pecado vai destruir você, vai destruir seu esposo, sua esposa, vai destruir seus filhos, vai acabar com sua família, porque você não tratou um problema do passado. Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15, ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja que nós falamos nesse texto de amargura que gera perturbação. Isso é contrário ao quê? A paz e a santificação. A paz é o contrário dessa perturbação, a santificação é o contrário desta amargura. São opostos. E se você não tem a paz nem a santificação no Senhor, você vai ver Deus? Ou seja, pessoas que não perdoam, elas têm Jesus como Senhor e Salvador? Essa é a grande questão. Não pode. O crente perdoa. Crente não guarda amargura. Crente não guarda as coisas do passado para lançar em rosto, lá no presente ou no futuro. Aquilo tem que ser esquecido. Ah, mas eu sofri tanto. Mas não vai resolver se mencionar. Não vai resolver se toda vez que o problema aparecer novamente você trazer todo o histórico do passado. Não vai resolver. Não vai. Tem que resolver o de agora. Vamos resolver o de hoje. Vamos conversar o de hoje. Tratar o de hoje. E ver como podemos fazer e haver o devido, para haver ali o devido perdão. Então veja que o autor faz um contraste. Paz é o contrário de perturbação. E santificação seria o contrário dessa amargura. Por santificação, entenda, deve haver o perdão e outras coisas mais. E quem tem paz com Deus, com os outros e se santifica, é crente no Senhor Jesus Cristo. Mas quem guarda essa amargura, sofre, se perturba, prejudica os outros. E será que é crente no Senhor Jesus Cristo? Os crentes, eles foram regenerados, transformados. Foi colocada a divina semente na nossa vida para perdoarmos. O perdão é uma obra sobrenatural. Eu não quero perdoar. Eu não quero perdoar. Então por que perdoo?
É porque Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. E se eu não conseguir perdoar, eu tenho que perdoar. Não é a questão de se eu não conseguir. Eu tenho que perdoar. Oro a Deus e perdoo. E tem que ser assim. E aquele mal joga para o passado, acabou-se. Pode até ficar na minha mente, mas não pode sair da minha boca novamente. O perdão, ele tem essa garantia. Se eu perdoei um irmão, aquele assunto acabou. Aquele assunto não volta. Eu não vou falar mais. Morreu. Posso até me lembrar. Vou pedir a Deus que apague da minha cabeça. Mas acabou ali. Isso tem que ser o perdão. Senão não houve perdão. E gera amargura. A amargura nos separa da graça de Deus. Veja aí a partícula, essa frase no verso 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então essa amargura nos separa da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que. A expressão porque ninguém e a expressão nem é uma expressão só. É um termo só. São termos que se repetem na língua original, mostrando um paralelismo aqui, um paralelo entre a graça de Deus e a amargura. Então, quando eu vivo nesta amargura, eu me afasto da graça de Deus. A graça de Deus não está mais no meu lar, porque eu não perdoei, porque eu estou guardando coisas do passado ainda. E no momento em que novamente eu sou magoado, eu jogo todo o passado à tona e aí o problema vai se potencializando. Cada dificuldade que vai surgindo no casamento vai ficando maior, exponencialmente maior, até um dia que explode. Explode. Então, ninguém seja faltoso, nem haja alguma. Traça esse paralelismo aí. A amargura é uma característica daqueles que não creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Veja Romanos capítulo 3, verso 13 e 14. O apóstolo aqui está falando de pessoas que não creram em Jesus. Romanos 3, 13 diz: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. A boca cheia de amargura. São aquelas pessoas que pegam o passado, os erros do passado, o que você fez contra elas no passado e joga novamente à tona, porque quer lhe massacrar, quer lhe pisar. Isso não é amor, isso não resolve problema, isso destrói um casamento. A amargura é uma obra da carne, ela não alegra o Espírito Santo, pelo contrário, entristece. Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura. Olha a consequência da amargura: a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia e bem assim toda a malícia. A amargura, ela traz uma série de situações, porque quando você está com o coração amargurado e por muito tempo guardando as coisas no passado e você solta tudo isso, vem ira, indignação. E se a outra pessoa lhe pedir, suplicar perdão, você não vai ser capaz de dar esse perdão, porque você guardou muitas coisas do passado. E às vezes é triste. Já vi casais onde o homem suplica o perdão da esposa e a esposa nega. Não perdoou. Não perdoou. Então, como resolver? Se não há perdão, como resolver? Não dá. Como viver um casamento que agrada ao Senhor? Não dá. Aquela pessoa que não perdoa, em um certo sentido, ela está dizendo: eu sou muito justo, eu sou muito bom, eu sou melhor do que ele, por isso não deu perdão. Mas na verdade, isso não é verdade. Todos somos pecadores e muitas vezes machucamos, somos machucados e machucamos e somos machucados, e na verdade não importa quem machucou mais ou quem machucou menos, o que importa é dar o perdão, é consertar a situação e caminhar até a volta do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus cura a nossa alma, os nossos corações, nos dá paz, nos dá tranquilidade. Mas se não tratar do passado, da amargura do passado, e trazer à tona, toda vez que houver uma dificuldade, você vai destruir sua vida e o seu casamento. Quando marido e esposa são amargurados por situações do passado, guardam sentimentos negativos, lembranças de maus tratos,
Ambos sofrem desta perturbação causada pela amargura. E um não está pensando no outro. Um não está pensando no outro, nem amando o outro. A amargura destrói qualquer relacionamento. Qualquer um. Não há relacionamento que dure quando se guarda o sofrimento do passado, quando não há perdão. E eu já dei várias vezes a dica da terceira informação de hoje para nós vencermos esse passado e a amargura. É o perdão. Só o perdão corrige a amargura. Só o perdão semelhante ao perdão do Senhor Jesus Cristo é que vai fazer um casamento perdurar décadas e décadas em plena felicidade. Se não há perdão, como amar? É talvez quase um sinônimo do amor. É o perdão genuíno. Lembre-se, o perdão genuíno de coisas do passado, talvez você não esqueça, mas aquilo ali ficou para trás. Aquilo não pode ser verbalizado. Não pode. Se você traz à tona e verbaliza os problemas que foram perdoados atrás, você não perdoou. Você guardou amargura. E você sofreu e está sofrendo. Mas eu não consigo perdoar. Ore. Está aí um bom motivo para jejuar. Ore, jejue. E muito. Porque enquanto você não perdoar o seu cônjuge do que ele lhe fez no passado, você vai sofrer. Está sofrendo. E não tem o que o cônjuge faça para melhorar a sua vida, porque o problema não é mais nem com ele. Ele pediu perdão, ele quer melhorar, ele está tentando, mas você não perdoa. Você não está dando a oportunidade de ele ou ela lhe fazer feliz. O perdão corrige a amargura. Olhe o final do verso 17, o nosso exemplo aqui de amargura. Verso 17, vamos ler do começo do verso 17, Hebreus 12, 17. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, como nós lemos. Ele buscou uma bênção, pediu 2 vezes a Isaac ali, meu pai me dá uma bênção, e a bênção que Isaac deu não foi bem uma bênção. Na verdade foi mais uma sentença de que ele serviria ao seu irmão. E na continuação do verso 17, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esaú chorou, mas ele não chorou porque estava arrependido, ele chorou porque ele foi magoado e ele queria matar Jacó. Não matou porque Deus não quis mesmo, mas ele foi para matar. E Jacó conseguiu, mais uma vez, escapar de uma grande dificuldade ali. Mas não vamos entrar nessa história agora. Só observar que o segredo para a amargura está aí. Arrependimento. Arrependimento implica eu estar arrependido do mal que fiz e pedir perdão. Mas também implica eu querer ter um coração perdoador. Eu quero perdoar. Eu tenho que estar pronto para perdoar o meu cônjuge. Mesmo que ele falhe várias vezes. E ele vai. Nós vamos falhar várias vezes na nossa vida, em muitas situações. Né? Veja, Daniel, só foi um estresse dela, mas encheu o balão todo. Bastou um estresse que eu causo para ela e encheu o balão todo, né? Então, vamos repetir. Mas ainda bem que ela perdoa. Aí as coisas caminham bem, né? Mas se guardasse, né? Aí ficaria difícil a situação. Não é verdade? Se não houvesse o perdão, se não houvesse o ajuste, a conversa, o caminhar junto. Nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo. O perdão tem que ser um emblema da nossa fé. Nossa fé será testada para perdoarmos. Será que talvez não é por isso que tantas vezes, talvez, o seu cônjuge cometa os mesmos erros? Por que será que Deus ainda não mudou esse homem, não mudou essa mulher? Talvez porque eu tenha que aprender sobre o perdão. Talvez, não sei. Mas é uma possibilidade. Porque quando Deus quer, irmãos, Ele muda o coração dos homens. Viu? Ele muda. Ou Ele endurece, ou Ele amolece. Não é verdade? A gente tem vários exemplos na Bíblia sobre isso. Por que Deus ainda não ouviu as minhas orações com relação ao meu marido e à minha esposa? Irmão, não sei. Sei de uma coisa. Eu não sei por que ainda não mudou. Só sei de uma coisa. Temos que perdoar. Todos nós temos que perdoar o marido, perdoar a esposa. Veja que ele sofreu, mas não, Esaú sofreu, mas não se arrependeu.
Lá em Atos 8, 22 a 23, ouvimos mais sobre o perdão. Atos 8, 22 diz assim: arrepende-te, pois da tua maldade, roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. E aqui Pedro estava repreendendo Simão, o mágico, que disse que havia se convertido, mas que posteriormente quis comprar o dom do Espírito Santo de Pedro, né? Ele quis comprar, eu quero esse poder, porque eles oraram ali sobre os samaritanos, o Espírito Santo desceu sobre os samaritanos, e Simão, que professou a fé, disse: quanto é que eu dou por esse poder? Eu quero comprar esse poder. Aí Pedro: arrepende-te. Ou seja, parece que ele não tinha se convertido, né? Arrepende-te, roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Ele queria o poder, ele não queria Cristo. Ele não estava arrependido dos pecados, ele queria o poder. Pois vejo que estás em fel de amargura, né? Um coração amargurado, não arrependido, que não demonstrou uma genuína conversão. Efésios 4:32 diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmão, eu sei que você pode conversar comigo, com um conselheiro, com seu irmão, confidente, e dizer: você não sabe o que eu passo, você não sabe o que eu sofro, e quer que eu perdoe? Talvez você fale assim. Geralmente pessoas amarguradas, magoadas, falam assim. Mas nós temos que ser perdoadores como Deus nos perdoou. É uma verdade bíblica objetiva. E eu acho que ninguém aqui sofreu tanto como um determinado personagem da Escritura, que é a história fabulosa dele, a história de José, né? José, que com 17 anos foi só ajudar o pai, né? Ele era o preferido do pai, né? Talvez por Jacó, talvez porque fosse aquele mais ligado a Deus, provavelmente, e os seus irmãos com inveja queriam matá-lo, jogaram no poço, venderam aos midianitas, mentiram ao pai dizendo que todos os irmãos, já pensou, você tem o Benjamim não entra na história, né? Você tem aí 10 irmãos, e todos fazem isso com você, entende? Você com 17 anos de idade, lhe vendem, você vai para o Egito, você é vendido como escravo. O que foi que você fez de errado? Nada. Você recebeu revelações de Deus e falou para sua família. Pronto. Já pensou? Se um irmão nos trai, a gente sofre, não sofre? Sofre bastante. Um irmão de sangue, um parente, nós ficamos muito magoados. José foram os 10. E então, por pouco não morreu. Chegando lá, novamente foi traído. Em tudo isso ele buscava o Senhor. Chegando lá, José novamente foi traído, porque todo dia a mulher de Potifar dava em cima de José e todo dia José rejeitava. O texto diz lá, era todo dia. E então ela com raiva o incrimina, o acusa, e ele não cai no pecado. E o que é que ele recebe? Cadeia, 2 anos preso. Aí interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. E o que é que o copeiro que não morreu e foi para a corte fez? Esqueceu de José e ele ficou preso. E em tudo isso ele buscava o Senhor. O que sustentou José para ele não ter uma amargura era o Senhor na vida dele. Quer medir o seu grau de intimidade com Deus? É a capacidade de perdoar pessoas que te magoam. Aí você está íntimo de Deus. É a capacidade, não é ser besta, não é deixar as pessoas pisarem em você, não é isso, mas é perdoar as pessoas que te magoam. Especificamente, se o seu cônjuge te magoou, perdoe mesmo. Não guarde amargura. Mas o Senhor foi com José. E ele se tornou, os irmãos conhecem a história, o 2º maior homem no Egito. E ele recebeu seus irmãos e os trouxe para cá, lá recebeu no Egito, cuidou deles. Só que esses irmãos, tirando Benjamim, eram tão ruins, né? Eram tão ruins que eles achavam que José os acolheu por causa de Jacó, que ainda era vivo. Só que Jacó morreu, pronto. Esses homens se desesperaram. Agora José vai se vingar. Gênesis 50, verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos.
Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: assim direis a José. Quer dizer, já quando tinha ordenado, isso aqui ele estava inventando para não morrer nas mãos de José. Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam, porque José chorou triste, porque os irmãos não acreditavam que ele tinha perdoado. Tamanho o traje que fizeram com ele. Verso 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou em lugar de Deus? Olha a interpretação. Só Deus é quem mata, só Deus é quem se vinga, só Deus é quem pune o pecador. Não sou eu, não é você. Se o seu cônjuge é ruim com você, quem vai puni-lo? É Deus. Cabe a você fazer o quê? Perdoar. Ah, mas aí eu vou deixar fazer tudo de ruim comigo? Não. É claro que existe conversa, existe tratamento, existe uma série de situações que devem ser providenciadas para que o mal seja consertado. No entanto, estamos tratando hoje especificamente do passado que guardamos, da amargura que guardamos, que não podemos guardar. Que não podemos guardar. Tem que haver o perdão. Então José entendia a teologia bíblica. Ele entendia que Deus é que julga as questões. E que eu oro ao Senhor que cuide do meu cônjuge. E o meu cônjuge ora a Deus que cuide de mim. E quando há uma situação onde um magoa o outro, tem que haver o quê? Conversa e perdão. Passou, dali para frente. Tem que ser assim. E cada dia o seu próprio mal. E então José diz no verso 20: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José entendeu que todo o mal que ele sofreu foi porque Deus queria preservar a nação de Israel. Ele entendeu o lugar dele no plano de Deus. Você entende o seu lugar no plano de Deus? Você foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo por um objetivo: para a glória de Deus, para ser testemunha da salvação do Senhor Jesus Cristo. Vivemos numa sociedade de famílias destruídas. Vivemos numa sociedade que as pessoas não sabem mais o que é família. E o ataque está cada vez pior. E nós sabemos que Deus ama a família, ama casais que estão se amando, se perdoando, se ajudando, e estão empenhados num projeto de família, porque esse é projeto de Deus. Criar filhos segundo a vontade de Deus, netos segundo a vontade do Senhor. Essa é a vontade do Senhor nosso Deus. Isso é mais importante do que muitas outras coisas da nossa vida. A família, o casamento, um vínculo instituído diante do Senhor. O Senhor nos chamou para esse ministério. E quando você ama sua esposa, cuida dela, pensa nela, perdoa, e você, esposa, se submete ao seu marido, que muitas vezes erra bastante, mas que você se submete a ele, crendo que Deus está trabalhando na vida dele, e você também o perdoa. Irmãos, isso é um testemunho público do poder de Deus. E as pessoas lá fora estão vendo isso. E os perdidos estão vendo essas coisas. E só o fato de amarmos o cônjuge perdoando, estamos também pregando o Evangelho. E as pessoas vão ver, apesar de sermos pecadores, vão ver nas nossas vidas este poder de Deus. Já pensou? E vamos poder influenciar outras famílias, outras vidas e outras pessoas. José tinha tudo para ter um coração amargurado como Esaú. Mas porque ele conhecia Deus, ele entendia a teologia bíblica de Deus e que o Senhor está no controle de tudo e que tem algo maior do que o nosso ego pessoal. Sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não encubra, confesse a Deus, ao seu cônjuge, não deixe as coisas do passado oprimir sua vida presente. Conversem, perdoem, perdoado, ficou para lá. Não se menciona mais, é um pacto. Temos que aprender a fazer pactos, é um voto.
votamos, é o perdão. O passado ficou, acabou, daqui para frente. E cada vez que se for perdoado, esse deverá ser o processo. O passado da amargura deve ser vencido pelo perdão, que é uma das maiores expressões de amor que o marido tem para com a esposa e que a esposa tem para com o marido. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a fundamentarmos os nossos relacionamentos no perdão, como o Senhor Jesus nos perdoou. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia, porque o Senhor nos instrui a vivermos livres da amargura, a vivermos livres deste passado sem perdão. Senhor Deus, dai-nos fé, não só para crer na tua palavra, mas para exercitá-la em nossas vidas. Ouvir e crer talvez seja fácil, viver o perdão na prática, bem difícil. Ajuda-nos, Senhor Deus, a estarmos praticando o perdão para com o nosso cônjuge, deixando a amargura para trás e começando uma história de amor maravilhosa, onde o Senhor estará nos fortalecendo dia a dia. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.